Hoje eu vou falar sobre fotografia usando um filtro infravermelho. Eu sempre tive curiosidade sobre esse tipo de fotografia, então resolvi ver se eu consegui um filtro com bom preço e consegui esse aqui da marca Zomei. Comprei num daqueles sites de produtos que vêm da China e vi que o filtro, na verdade, ele se parece muito com o filtro ND, um filtro todo escurecido e a gente praticamente não vê do outro lado. E é daqueles que se adapta na frente da objetiva da câmera por rosca, então não tem muito segredo. Eu comprei um com 77mm de diâmetro de rosca, porque como ele é maior, ele vai servir em lentes menores com adaptadorzinho. Bom, na hora de comprar o filtro, eu tive que fazer uma pesquisa para entender como é que funcionava a coisa da fotografia infravermelha. E eu vou explicar aqui muito rapidamente. Se por acaso você quiser partir logo para as fotos, avança no vídeo para o próximo capítulo ou para os próximos capítulos à frente, mas agora eu vou explicar um pouquinho da teoria, algumas dificuldades que a gente tem nesse tipo de fotografia e como superar essas dificuldades. Então vamos lá. O espectro de luz visível, ele vai aqui do lado direito de 400 nanômetros, que é o comprimento da onda, né, que a gente vê, até 700 nanômetros do lado esquerdo. Tudo que está acima de 700 nanômetros, ou seja, com comprimentos de onda maiores do que isso, é infravermelho. Tudo que está a menos de 400 é ultravioleta. Então, como a gente está falando de fotografia em infravermelho, a gente está falando de fotografia com comprimentos de onda de mais de 700 nanômetros, ou seja, tudo que está ali à esquerda no nosso espectro de luz. Uma coisa importante é que a gente não consegue enxergar o infravermelho. Então, se eu fizer uma foto em infravermelho, como é que eu vou enxergar essa foto? Na verdade, não tem jeito, mas a câmera capta os dados daquela imagem em infravermelho. E o que a gente tem que fazer é converter o que foi gravado em infravermelho numa frequência de cor que a gente consiga enxergar, ou seja, a gente tem que traduzir, fazer uma translação das cores do espectro infravermelho para a parte colorida. Então toda cor que a gente vai enxergar, ela vai ser no fundo uma cor artificial, porque ela não é de fato infravermelho, ela é o infravermelho convertido numa cor visível para a gente. Então quando a gente pensa numa fotografia em infravermelho, a gente sempre vai ter que pensar que as cores são falsas. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as dificuldades desse tipo de fotografia. A câmera fotográfica, toda câmera DSLR e as mirrorless, elas têm uma capinha na frente, um filme, na verdade, na frente do sensor dela, que evita a passagem de luz infravermelho. Então, teoricamente, a gente não poderia fazer foto infravermelho com uma câmera normal. Mas como essa proteção ela não é totalmente eficiente, ainda assim passa um pouco de luz infravermelha para o sensor. E é essa luz que a máquina vai captar. O filtro infravermelho, que é esse aqui, que eu vou colocar na frente da câmera, da lente, ele na verdade vai bloquear toda a luz visível praticamente, vai deixar passar um pouquinho de cor e as frequências do infravermelho. Mas como o sensor da câmera tem um bloqueio de infravermelho, a quantidade de luz que vai atingir o sensor é bem pequena. Então a gente vai precisar de fazer uma foto de longa exposição. E por isso, obviamente, a gente vai ter que usar um tripé. Então usando uma câmera fotográfica comum, a gente sempre tem que usar um tripé junto com esse filtro. Se eu tivesse uma câmera fotográfica convertida, ou seja, que ela tivesse removida aquela proteção na frente do sensor, ela ia receber uma quantidade muito grande de luz infravermelha. E então eu poderia fazer uma foto normal, segurando a câmera, sem a necessidade de um tripé.
Mas como eu não converti a minha câmera, e também não tenho interesse em converter, então eu só estou limitado a fazer basicamente fotos de longa exposição. Uma outra característica é que nesse espectro de frequência infravermelho, o autofoco da câmera ele não consegue funcionar muito bem, porque ele é calibrado para luz visível e não para infravermelho, então o autofoco não é muito bom. A medição também da luminosidade não funciona muito bem no espectro infravermelho. Então, no meu caso, eu observei que a câmera que eu usei, a Canon EOS R, ela consegue fazer fotos bem legais em infravermelho, mas o histograma não funciona bem. Aquele medidor da luminosidade que é só com pauzinhos, ele funciona legal. Por exemplo, quando eu consigo ver a sobreexposição mais 1/3, mais 2/3, um stop inteiro, aquele sensorzinho ele funciona bem, mas o histograma não funciona bem, ele não consegue registrar quando a câmera está sobreexpondo, por exemplo. Bom, um outro problema, que é o problema talvez maior, é que o balanço de brancos fica todo bagunçado. Por quê? Como todo o espectro de luz está aqui nessa faixa vermelha, a câmera vai entender que quase tudo é vermelho. Ela não consegue fazer um balanço de brancos automático. Então a gente tem que alterar o balanço de brancos. A comunidade de fotógrafos, pelo que eu vi, que usa fotografia, que faz fotografia infravermelho, gosta de fazer o seguinte: eles tiram uma foto da grama verde e usa essa foto como uma referência para o balanço de brancos. Na verdade chama o balanço de brancos customizado, ou em inglês Custom White Balance. Então a gente usa esse Custom White Balance, ou seja, para a câmera você vai dizer que tudo que é verde na verdade é cinza. E a partir daí a câmera consegue recalibrar a imagem. Então eu vou mostrar aqui, vou falar ainda de mais algumas dificuldades. Basicamente isso, e também um problema chamado hotspot. O hotspot, na verdade, ocorre porque dentro de algumas lentes, mas não todas, vai haver reflexão de luz infravermelha, ou seja, é como se a gente estivesse fazendo fotografia com uma luz, então sai um pouco daqueles reflexos dentro da imagem. Tem uma maneira de corrigir isso, em geral é um reflexo redondo, ou meio circular, no meio da imagem, então tem como a gente contrapor isso. Eu vou mostrar um exemplo prático de um hotspot e como que a gente evita isso. Em geral, as lentes prime, elas não têm esse tipo de problema. Isso ocorre mais com lente zoom. Mas, enfim, depende do modelo de lente, da câmera. Inclusive, a capacidade da sua máquina de fazer foto em infravermelho vai depender do tipo do sensor que ela usa, então não existe uma regra. Algumas câmeras vão fazer fotos melhores, outras elas vão ter sensibilidade maior ao infravermelho e outras uma sensibilidade menor. Então é o caso de comprar o filtro e testar como é que vai ser na sua câmera. Não existe uma regra uniforme. Bom, então o que eu estava dizendo é que se a gente faz um balanço de brancos usando a cor verde como referência, a gente vai ter uma foto mais ou menos como essa daqui. Essa foto aqui, ela teve 15 segundos de exposição, abertura eu usei f11, uma abertura pequena para facilitar o foco. Eu fiz uma coisa meio errada aqui, eu reduzi a compensação da exposição em menos 2/3, mas eu tinha que ter feito o contrário. O ideal é fazer uma sobreexposição de um stop, mais ou menos. E eu usei ISO 1600 e o balanço de brancos, eu usei o balanço de brancos customizado, Custom White Balance. E aí a imagem sai exatamente do jeito que a gente está vendo aqui na fotografia. Ou seja, ela é uma imagem... Tá abrindo aqui, peraí. Ela é uma imagem que tem a vegetação toda verde
E o céu, como a gente pode ver, ele é cinza e tem o branco da nuvem. Ou seja, ele reduziu todas as cores que eu tinha nessa imagem a duas, praticamente, né? Os tons de cinza e o verde. Como é que a gente faz, então, para gerar uma imagem a partir daí? Usando o editor, tipo o Affinity Photo que eu uso, ou então o Photoshop. Eu não sei se o Lightroom faz isso, mas o Photoshop com certeza fará. A gente tem que usar um recurso que chama Mixer de canal, Channel Mixer. E usando esse mixer de canal, a gente tem que trocar as cores. Então eu tenho que trocar os valores do vermelho e do azul. Ou seja, lá no Channel Mixer eu escolho a cor vermelho e troco ela pela azul. Depois eu escolho a cor azul e troco ela pela vermelha usando os percentuais. Ou então eu mexo nos valores até achar os valores que eu quero. Então aqui eu transformei as cores da imagem e ela agora ficou com a vegetação em tons de azul e o céu ali no fundo com uma cor meio amarelada, talvez meio bronze, né? Eu apliquei ainda mais correções de cores. Nesse caso eu usei o HSL e mudei a tonalidade, ou seja, ao invés de mudar a saturação da cor, eu mudei a tonalidade. Então eu transformei o azul em branco e o céu continuou naquela cor um pouco estranha. Fiz os ajustes finais e ficou pronta a foto. É claro que essa é uma foto que eu fiz aqui do lado de casa, então não tinha nenhum interesse em particular. Uma característica bastante vista nas fotos infravermelho é a vegetação com folhas brancas, então fica parecendo uma paisagem de neve, embora eu tenha tirado essa foto aqui em Brasília, num dia de sol. Inclusive, essa é uma coisa importante, quanto mais sol tiver, melhor. Então, o ideal é tirar fotos quando tiver bastante luz. Com pouca luz, as exposições têm que ficar muito longas e, em geral, tende-se a não ter bons resultados. Uma outra característica da foto infravermelha é que o céu tende a ficar bem mais escuro do que ele era numa fotografia normal, que também pode criar um efeito interessante. Aqui eu vou mostrar uma outra foto, também feita mais ou menos no mesmo local. Aqui a gente vê de novo a vegetação verde, que é típica daquele balanço de brancos que eu usei. Eu usei o Channel Mixer, então eu inverti as cores, ou seja, o que era verde agora ficou rosa. Eu fiz mais alguns ajustes de tonalidade e também de luz e cheguei a uma foto final que tem praticamente toda a vegetação em tons de rosa e o restante é em preto e branco. É um recurso estilístico que a gente pode usar e pode ser interessante do ponto de vista assim, de criar uma atmosfera diferente, porque é uma foto da realidade, mas ao mesmo tempo é uma realidade um pouco modificada, né? Com menos cores e com cores que a gente normalmente não vê. Pode ser um efeito estético que para alguns agrade, mas para outros não. E eu vou mostrar outras fotos que eu fiz mudando o ajuste do balanço de brancos. O que acontece? Eu não estava muito satisfeito com essas fotos, não estavam funcionando muito bem pro jeito que eu queria um resultado ainda melhor. Então eu perguntei para o meu assistente de inteligência artificial e ele me falou que eu deveria usar uma temperatura específica no balanço de brancos, entre 3.200 Kelvin e 3.500 Kelvin. Ele não soube me explicar porquê, mas eu resolvi testar e deu muito certo. Então eu vou mostrar uma primeira imagem aqui. Assim que eu usei a configuração, deixa eu só localizar aqui a imagem direitinho. Eu usei a temperatura de 3.400 Kelvin, aqui foi uma exposição de 30 segundos, f10 e ISO 1250. Acho que esse é o que tem aqui do EXIF, né, daquela configuração. E a minha foto RAW, ela fica totalmente vermelha, como a gente está vendo aqui agora.
Ou seja, se a gente lembrar do espectro de luz, a foto ficou toda aqui do lado esquerdo do infravermelho. Só que essas cores, na verdade, a câmera já tentou corrigir, ou seja, elas foram registradas no infravermelho e o balanço de brancos da câmera deslocou para a cor vermelha que a gente consegue ver. Bom, mas então eu tive que processar essa imagem para ela poder ficar com uma cara melhor. Então a primeira coisa que eu fiz foi usar dentro do Affinity Photo, e eu acho que o Photoshop faz isso também, mas o Photoshop é um pouco mais complicado. Tem alguns vídeos que explicam como que faz isso. Eu fiz um ajuste do balanço de brancos e as cores já ficaram assim. A vegetação verde e o céu mais ou menos cinza, mas não é exatamente um cinza puro. Usando o mixer de canal, Channel Mixer, eu consegui modificar essas cores e transformei o que era verde da vegetação num tom ligeiramente amarelado. E o céu aqui já virou cinza, um pouco pro azul. E eu queria esse contraste entre azul e amarelo, porque são cores opostas, né, na paleta de cores, e isso dá uma harmonia muito boa. Então eu usei o HSL e fiz um deslocamento ali da tonalidade de cor para deixar o céu mais azul, a água mais azul e a vegetação com amarelo um pouco mais vivo. Usando uma ferramenta de cor seletiva, eu consegui melhorar isso ainda mais. Coloquei o céu ainda mais azul e a vegetação com mais um tom meio mais pro amarelo, né, um pouco mais pálido. E essa foi a foto final que eu obtive então depois desse processamento todo. A fotografia infravermelha ela é bastante intensiva em pós-processamento, né? Porque a foto, quando a gente acaba de fazer, ela não tem muito interesse, a gente tem que transformar. Se a gente analisar essa foto aqui em detalhe, a gente observa, em primeiro lugar, que foi feita uma longa exposição, então as nuvens estão meio borradas, né? Foram 30 segundos. Mas eu tive a sorte de não ter muito vento, então a vegetação está relativamente aqui no mesmo local. E a água também estava bem parada, que deu esse efeito de reflexo, que ficou bem legal. Bom, agora vamos examinar uma outra foto que eu gostaria de mostrar um detalhe. Nessa imagem daqui, eu fiz essa foto mais ou menos a 3200 Kelvin, usando o balanço de brancos da máquina, então nessa temperatura. Se você estiver usando uma DSLR mais simples, talvez você não consiga setar essa temperatura no balanço de brancos. Mas tem uma configuração de tungstênio, que eu acho que é mais ou menos 3200 Kelvin, então você pode usar a configuração de tungstênio na câmera. E ele vai gerar uma foto vermelha como essa daqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, como sempre, é fazer uma correção do balanço de brancos no software. Então no Lightroom ou no Photoshop, ou no meu caso eu usei o Affinity Photo. E quando eu setei o balanço de brancos, já ficou um pouco melhor. Então aqui eu noto que o céu ficou numa cor meio acobreada, lá atrás da árvore, e as folhas todas numa cor mais ou menos esverdeada. E eu gostei desse efeito. A gente pode ver também a redução de cores aqui, porque é tudo meio marrom e verde só. E aqui no meio da foto a gente consegue observar uma parte meio azulada. O que é isso? Isso é o hotspot. Ou seja, houve uma reflexão interna na lente e aqui no centro houve um desvio, tanto na tonalidade de cor quanto na luminosidade. Então a gente tem que corrigir isso daqui no software. Bom, então quais foram as transformações que eu fiz aqui? Usando o Channel Mixer, eu deixei o céu mais azul e a vegetação verde. Então ficou parecendo uma foto real das cores que a gente enxerga, só que na verdade com cores reduzidas, né? Um espectro de cor menor. Mudei também um pouco da luminosidade, fiz outros ajustes de tonalidade de cor.
até criar mais ou menos essa atmosfera meio, não sei, uma coisa meio de sonho, assim, é uma realidade, mas não é assim exatamente que a gente enxerga as coisas. Não sei se vocês concordam. Essas cores, elas não são naturais. Isso dá um efeito interessante, porque é um efeito quase que de uma realidade alternativa, ou uma coisa meio de sonho, né? Então, assim, é uma realidade, mas não é bem uma realidade. Eu acho que isso é uma coisa legal desse tipo de fotografia. Mas a gente ainda vê o hotspot aqui no meio da foto. Então, no final, eu fiz uma compensação, selecionando só aquela área central, e ali dentro eu fiz um ajuste de cor e um ajuste de luminosidade, né, com uma seleção daquela área. E o hotspot praticamente sumiu. A gente sabe que ele está aqui no meio, porque a gente viu antes, mas quando eu mostro essa foto para uma pessoa que não viu antes, ela não sabe que tem um hotspot aí, porque consegui disfarçar até relativamente bem aqui na parte do tronco da árvore, não dá para ver mais muito bem que existia um defeito ali. Então, assim, é um tipo de foto que vai dar um certo trabalho, mas que tem um efeito bem legal. E eu gosto muito dessa coisa de criar uma realidade alternativa, né, para uma foto de uma coisa tão comum, que é uma foto de uma árvore no parque. Né? Antes de mostrar algumas outras fotos boas, eu quero mostrar duas fotos que não ficaram legais. Uma delas é essa daqui. Tentei fazer ajustes de cor, mas não saiu. Eu consegui fazer essa foto ficar com uma cara meio de noite, então fiz um céu azul com vegetação verde. E eu dei esse tom azulado nas sombras, então fica parecendo uma foto noturna, mas na verdade isso foi tirado 1 hora da tarde, ou 2 horas da tarde talvez. Mas eu não gostei muito da foto, a composição não é legal, enfim. Às vezes na fotografia infravermelho a coisa não sai bem do jeito que a gente espera. Algumas fotos ficam muito legais, outras nem tanto. Aqui é um exemplo de uma outra foto em que eu fiz contra o sol. E uma coisa que a gente pode notar é que contra o sol a foto perde bastante nitidez, ela fica uma foto com baixo contraste e também não dá muita criatividade. Então aqui praticamente eu tentei usar um efeito de preto e branco, só que na verdade é amarelo e preto, mas ainda assim não ficou muito bom. Então uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nem sempre dá para fotografar contra a luz, principalmente numa longa exposição. Então essas foram duas fotos que não funcionaram muito bem. E eu vou mostrar aqui no final outras duas fotos que achei que ficaram interessantes. Elas são fotos com baixo contraste, mas isso foi uma opção minha, criativa. E a ideia era criar uma coisa meio de sonho e tal. Essas fotos foram feitas no Jardim Botânico, em Brasília. Então um lugar com a vegetação totalmente verde, tropical. Embora essas plantas não sejam tropicais, parece. Mas enfim, tipicamente aqui do Cerrado não. Mas o fato é que convertendo as folhas das árvores para uma cor mais pro branco ou pro azul, dá para criar uma atmosfera de neve ou de lugar frio. Enfim, dá para brincar um pouco com isso. Então, mesmo vivendo aqui no centro-oeste, de repente dá para fazer umas fotos parecidas com fotos da Europa, do Japão e tudo mais. Essas fotos, duas fotos que eu vou mostrar a seguir no final do vídeo, são fotos de um local chamado Jardim Japonês, dentro do Jardim Botânico. Enfim, acho que eu consegui transformar mais ou menos no que seria um jardim japonês durante o inverno. Então é isso, espero que vocês tenham achado interessante esse tipo de fotografia. Se tiverem dúvidas na parte técnica e tudo mais, me expliquem. A ideia não foi fazer um vídeo que ensina totalmente como fazer uma fotografia infravermelho, mas mostrar que isso é possível e o custo é relativamente baixo. O filtro que eu comprei, paguei $25,
Preço bem razoável, já com frete incluso e tudo mais, sem imposto nenhum de importação. Então eu acho que vale a pena quem quiser brincar e, enfim, descobrir um jeito novo de fazer fotografia. Tá aí. Obrigado, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.